gosta de plantas já sabe, tem sempre alguém querendo levar uma muda ou uma sementinha para sua casa, né? Mas quando isso é feito sem autorização, passa a ser crime. Nas ruas de Vitória, cenas de furto são cada vez mais comuns. Em alguns casos, as pessoas levam o canteiro inteiro. Nossa. A mulher caminha tranquilamente pela calçada. Ela carrega algumas sacolas e vai em direção ao canteiro de flores. Discretamente se aproxima das plantas e pega algumas mudas. O furto acontece em plena luz do dia, por volta das 8h40 da manhã. Mas a ação não para por aí. Ela vai até outro ponto do canteiro e pega mais algumas mudas. Aí um comerciante se aproxima e tenta falar com a mulher. Só então ela vai embora e ainda sai chateada. Eu sempre, quando vejo alguém pegando, eu venho orientar a pessoa, dizer, olha, não faça isso, tal, você pode colaborar trazendo uma plantinha, tal. E aí é difícil, viu, porque nós temos uma cultura muito forte. Normalmente algumas pessoas rebatem, ficam com raiva de eu estar falando alguma coisa, né? Dizem que isso é da prefeitura, que eu não tenho nada que cuidar disso, que eu não tenho nada a ver com isso. O jardim fica no centro de Vitória, perto da Praça Costa Pereira. Um vaso de plantas foi levado por um homem que usava um capuz. O vaso era semelhante a esse e estava na frente da loja. A pessoa que faz um papel desse, que pode chamar de papelão, diria que devia ter um pouco mais de vergonha na cara, ao invés de tirar, trazer e colocar alguma coisa aqui, uma orquídea. O paisagismo deixa a cidade mais bonita e é feito pelas prefeituras, mas para manter as praças e jardins bem cuidados, o município tem um custo. E quando alguém destrói as plantas, esse custo fica ainda maior. E quem paga a despesa somos nós mesmos. Agora repare nesta outra imagem. 2 homens chegam caminhando por volta das 8h30 da noite. Eles se aproximam das jardineiras e descaradamente levam uma delas. Em outra câmera é possível ver que os 2 atravessam a rua e nem se preocupam com a movimentação. O furto foi na última quarta-feira em Jardim da Penha, bairro nobre da capital. São rapazes, né, bem apessoados, são rapazes bem vestidos, estudantes, provavelmente levaram para casa, acharam engraçado, né, cometer um furto, né? Achar que era só molecagem, mas é crime, né? E esta não foi a primeira vez que um objeto foi furtado na frente da loja. No ano passado, o alvo dos criminosos foram umas mesas da padaria que funcionava aqui. Depois de 3 anos de funcionamento, o comerciante decidiu fechar a padaria. Ele afirma que o prejuízo nem foi tão grande, se comparado com a decepção ao ver esse tipo de cena. Coisas como essa não tem a ver com segurança pública, tem a ver com educação. O povo precisa ter um pouco mais de educação. Gostei, viu? Disse tudo. E mais que saber disso, é repensar suas atitudes e agir com educação. Atos de vandalismo como esse e outros geram um prejuízo de mais de R$4.000 por mês aos cofres públicos. Quem paga é a gente. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 156. Denuncie. Para muitos, ele é um alimento completo. Combina com café, chocolate, sem contar as inúmeras delícias que são feitas com ele. Mas o preço do leite nosso de cada dia disparou, não é não, Toninho? Isso mesmo, Ingrid. E com isso, os derivados, queijo, manteiga e iogurte também estão pesando no bolso de quem vai às compras. Fazer isso tá ficando cada vez mais caro, viu? Não tá fácil, não. É só a gente ir às compras para ver como o alto preço tá azedando o leite. Cada dia que você chega no supermercado, meu filho, cada dia aumenta mais e mais. Cada hora que você pega uma compra é um outro preço. Então a gente tem que fazer um malabarismo tremendo, né, para isso. Com a idade que eu tenho, eu nunca vi coisa mais difícil do que atualmente. O aumento do leite é assim, impressionante, talvez, se a gente tiver alguma competência, desnecessário. Segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, o preço do leite longa-vida subiu mais de 18%. Não tem bolso que aguente isso, né? E tem os derivados também, queijo, iogurte, manteiga e por aí vai. A inflação oficial de abril de 2015 a abril de 2016, ela foi de quase 9,5%, 9,5%.
A inflação dos alimentos nesse período chegou quase a 14%, ou seja, quase 50% acima do preço da inflação oficial. Muita chuva também faz com que a produção diminua e, obviamente, que os preços aumentem. Da mesma forma, quando você tem uma seca muito grande, como nós estamos experimentando em alguns estados brasileiros, inclusive aqui no Espírito Santo. Então, isso faz com que, por exemplo, o leite, né, e os seus derivados, a carne, manteiga, queijo, o gado fica mais fraco, mais magro, consequentemente produz menos leite, produz menos carne e, obviamente, que os preços acabam subindo, né? Em Montanha, no norte do estado, houve uma queda de 40% na produção. Mas não dá para culpar só a falta de chuva, né? Tem havido uma diminuição na oferta da produção de leite, devido não só à questão da seca aqui dentro do estado do Espírito Santo, né, que diminuiu bastante a produção, mas também é uma realidade que está no país inteiro. O preço do leite ele vem ganhando, ele vem se valorizando o leite no país como um todo, né? Principalmente pela demanda, né, que tem aumentado, e a produção que diminuiu, não só Brasil, mas nível mundial. Pois é, até o fim do ano, pelo menos, a gente vai ter que pensar muito antes de fazer a lista de compras. Você comprava 5, você compra agora 3, né? Então tem que fazer assim para poder somar as coisas e dividir esse dinheirinho. Não é a chuva culpadas são os nossos dirigentes. Amigos, infelizmente o leite azedou e os derivados também. Sem contar o susto que a gente leva com o preço de outros produtos na hora das compras. Passar no caixa tem sido um pesadelo. Cada dia é um susto diferente, né? Depois do ataque inesperado do fim de semana, Rossini Macedo, meu amigo, seu também, o Tonho dos Couros, volta ao trabalho do jeito que ele gosta, fazendo humor. Substituiu o chapéu de cangaceiro por um capacete. Olha ele de capacete aí. Nosso colega de profissão, apresentador do programa Bom de Papo, fez uma piada envolvendo um bicho. Eu não posso falar, mas vou dizer. Capivara! E acabou agredido por um senhor de 73 anos durante um show em Montanha, norte do estado. Agora que o apelido vai pegar mesmo. O idoso tem o apelido de Capivara e não gostou da piada, né, Capivara? A agressão provocou o deslocamento de mandíbula e perfuração do tímpano, viu? Depois do episódio, o humorista recebeu cuidados médicos, voltou ao trabalho e já faz brincadeiras. Disse nas redes sociais que o capacete vai aumentar o nível de segurança. Rossini disse que não registrou o boletim de ocorrência contra o idoso, muito legal, e que está tudo bem. Valeu, grande amigo Rossini Macedo. Telefone celular e produtividade. Duas coisas que nem sempre combinam, como já foi comprovado por estudos. E muita gente não sabe, mas o uso do aparelho durante o trabalho pode resultar até em demissão, só que por justa causa. Veja aqui, ó. Nesta loja de sapatos, a partir do momento em que a vendedora entra no estabelecimento para trabalhar, o celular sai de cena. É regra. Durante o expediente de trabalho, nada de olhadinha no smartphone. No ato do treinamento, a gente aborda a situação como o uso de normas e procedimentos da empresa, que o celular deve ficar guardado em modo silencioso dentro da sua bolsa no armário. A medida adotada nesta loja foi necessária porque a produtividade dos funcionários já não era a mesma por causa do celular. E esse comportamento é percebido em muitas outras empresas. Um site americano de busca e recrutamento realizou uma pesquisa em que 55% dos gestores de empresa apontaram o celular como o maior culpado pela queda na produtividade. Vários funcionários, várias pessoas utilizando de uma forma insensata, a produtividade cai, a empresa começa a perder negócios, começa a ter perda de clientes, porque saem insatisfeitos, vendo que as pessoas estão mais atentas ao celular do que elas mesmas. Então há uma perda geral para todo mundo. E não é só a produtividade que o funcionário deve levar em consideração. A partir do momento em que o foco vira o aparelho eletrônico, o risco de perder o emprego aumenta. E sim, pode render justa causa. Geralmente as pessoas são advertidas, às vezes são advertidas verbalmente, depois por escrito, podem ser demitidas até mesmo por justa causa e vai refletir depois nas referências dessa pessoa, ou seja, a carreira dela começa a se comprometer por mau uso do celular. A relação cliente e vendedor também fica prejudicada. Hoje o tempo da gente já é tão curto que normalmente a gente passa numa loja no horário de almoço ou no final da tarde e a gente tem só aquele intervalinho para comprar. Então se você entra numa loja e o vendedor está dando mais atenção para um celular
celular ou até mesmo com outras coisas, né, tirando a atenção dele, acaba o quê? Que você perde o seu tempo, né? A dica é simples: celular durante o trabalho só em caso de emergência. O funcionário deve procurar saber se há um regulamento, se há uma regra de conduta para que mantenha o uso do celular. Se caso não haja essa regra de conduta, ele tem que saber usar de forma comedida e preferencialmente rápida. Tendo uma disciplina ao usar o telefone, você vai manter a sua produtividade, né? Vai manter bem visto pelo chefe, pela liderança, então vira um diferencial sim. Só não dá para achar que tudo é emergência, né? Então, gente, vamos deixar o celular de lado, vamos produzir, porque emprego não está fácil. E é sempre ruim sair de uma empresa com a imagem queimada. Pode fechar as portas no mercado de trabalho. Agora, vamos dar um pulinho ali em Cariacica para ver como está o mutirão de renegociação de dívidas. Vamos sim, a ação acontece até sexta e vale para moradores do município. Legal. Seu Francisco estava ansioso na fila. Também não é para menos. Ele queria negociar uma dívida acumulada em R$18 mil. Eu comprei um carro, apertei, né, terminei de pagar o carro. E estou continuando devendo eles. Bem ao lado estava Maria Luciete, preocupada em se livrar da dívida com uma financeira. Eu fiquei doente também, né, com essa crise aí também, mas mais foi a doença, aí me enrolei todinho. Assim como os dois, muita gente procurou o Procon de Cariacica hoje para tentar deixar as contas em dia. As senhas começam a ser distribuídas às 7 horas da manhã, são 325 por dia. O atendimento começa 1 hora depois, por volta das 8 horas da manhã, e se encerra às 4 horas da tarde. O feirão vai até a próxima sexta-feira. As empresas estão participando, é o Banco do Brasil, o Banco Bradesco, Caixa Econômica, da Casa Financeira e a empresa Oi. Então trazer os documentos que comprovam essa dívida, né? O título, o contrato, para poder negociar aqui. Mas o Paulo lembra que dívidas com cartão de crédito, por exemplo, não são negociadas no feirão. A Caixa Econômica nos procurou dizendo que não estava fazendo essa negociação do cartão de crédito, juntamente com o Banco Bradesco. Então, assim, mas o Banco do Brasil continua fazendo essa negociação e está pedindo para negociar diretamente com as suas agências. E lembra da Dona Maria? Ela até negociou a dívida, mas não saiu muito feliz, não. Eu tinha condições de pagar as parcelas de 180 e eles falaram 211, eu não tenho condições. Já o seu Francisco deixou o Procon aliviado, com uma preocupação a menos. Vai fazer em 60 vezes, né? De R$254. Dá para pagar? Dá tranquilo. Boa sorte para o senhor, viu? O Procon fica na rua João Lopes Rogério, número 6, edifício Cristi, em Campo Grande.